Oi, gente, eu sou a Priscila de Paula e hoje tem entrevista no Mãe Sem Receita. Eu vou conversar agora com uma mulher super bem-sucedida, ela é uma figura pública e há cerca de 6 meses ela superou a linha de chegada daquilo que ela mesma descreveu como uma maratona difícil, os 18 anos da única filha. Eu tô falando da Adriana Araújo. Oi, Adriana, obrigada mais uma vez por ter topado essa entrevista. Prazer bater esse papo. Papo de mãe é sempre bom, né? Conta pra mim um pouco assim dessa história dos 18 anos da sua filha, né? De todas as suas conquistas, dá pra dizer que essa foi a mais importante? A mais importante da minha vida. Acho que 18 anos de um filho, de uma filha, para qualquer mãe é marcante, né? Você passa por um momento de transição que você vê que a garotinha entra na fase adulta da vida e é um momento que tem muitas reviravoltas emocionais, do comportamento, de tudo. Então você já tem um momento muito marcante. Mas no nosso caso, meu e da Giovana especificamente, foi ainda mais intenso porque assim, quando ela nasceu, eu planejei muito chegar nesse dia podendo vê-la independente, caminhando, correndo, fisicamente bem, porque ela nasceu com uma diferença física, que quando ela saiu da maternidade comigo, a gente já foi direto para um hospital ortopédico e ela saiu de lá com as 2 pernas engessadas e a gente ficou sabendo ali que ela teria um longo caminho pela frente de um tratamento cirúrgico com muitas intervenções e que o resultado a gente não sabia qual seria exatamente. O objetivo era dar a ela essa independência, fazer com que as pernas dela tivessem um tamanho equilibrado, já que uma nasceu muito menor do que a outra, e que ela pudesse ser uma pessoa independente. Mas quando você começa um tratamento, você decide e espera que tudo dê certo. Então eu esperei muito por esse dia, esperei muito que os 18 anos dela chegassem, por isso eu comemorei tanto. E você, ao longo dessa trajetória, não encontrou apenas com médicos que apoiavam essa decisão de seguir, dar autonomia com os membros que ela nasceu, né? Da forma como ela nasceu. Porque tem opções diferentes, correntes diferentes, assim. A sorte é que esses primeiros profissionais que ela teve, eles traçaram comigo um plano de dar a ela a independência com os membros que ela nasceu, com a perna diferente, com menos dedos nos pés, com uma mão que tem 2 dedos na mão direita. Então, eles disseram, é possível. É um caminho longo, é um caminho muitas vezes doloroso, porque as cirurgias são muito pesadas, mas ela pode ter independência e viver com os membros que ela nasceu. E aí, quando eu tentei uma outra opção, tentei ouvir então eu tive uma situação muito traumática, assim, que o médico que a viu pela primeira vez, ela já andava, ela já tinha feito 2 cirurgias. 1 ano e meio, talvez? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, aproximadamente. Ela já tinha feito 2 cirurgias. Ela usava um aparelhinho que a gente falava que era o Robocop, que era um metal na perna direita, na perna que vinha até a virilha, que dobrava, flexionava, para dar um pouco mais de firmeza na perna e para ela tentar caminhar. Então ela começou a caminhar assim, com esse aparelho. E esse médico que a viu assim, poucos minutos, ele viu ela caminhando assim, correndo atrás, correndo não, ela não corria, mas andando atrás de uma bolinha, no chão, e ele começou a perguntar, quantos anos? 1 ano e 2 meses. Quantas cirurgias ela já fez? 2. E ele falou assim, mãe, você sabe, né? Ela vai crescer mais um pouco, a perna vai ficar mais curta do que a outra. Mais cirurgia. Cresce mais um pouco, outra cirurgia. Cresce mais um pouco, outra cirurgia. Risco demais. Dor demais. Não vale a pena. Melhor amputar. Amputa, coloca uma prótese definitiva e está resolvido o problema. Ouvir aquilo para você foi mortal, né? E de pé, porque a consulta era de pé. Porque é um hábito nesse hospital do médico olhar o paciente em pé, assim, num salão grande. E eu estava de pé e assim, a sensação que eu tive é que eu perdi o sangue. É uma dor você escutar que vai tirar um pedaço do seu filho. E anos se passaram. Hoje eu entendo que existe uma corrente da ortopedia que considera que a criança se submete a menos cirurgias, menos risco. Eu posso entender que exista uma corrente que pensa assim, mas eu não posso entender que um médico não entenda a dor que isso representa para uma mãe. Aceitar essa e você sentença, receber né? assim, de pé, tipo, corta, joga fora e tá solucionado, eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu superei, mas eu nunca vou me esquecer. Porque eu saí de lá, dirigindo com a Giovana no banco de trás do carro, e eu atrasada para trabalhar, aos prantos, assim. Porque eu gostaria de ter dito para ele muita coisa, eu não tive força para dizer para ele.
Então, a única coisa que me veio à cabeça, que eu escrevi numa carta depois, quando ela fez 18 anos, foi assim, 18. O dia que ela fizer 18 anos, se ela quiser cortar o pé dela, e não ter o pé que nasceu com 3 dedos, que é diferente de um pé normal, se ela tiver 18 anos e falar assim, eu não quero ter esse pé, eu prefiro ter uma prótese aqui implantada, ok, ela vai decidir. Até lá, Eu vou eu fazer vou lutar com todas as forças que eu tiver, com todos os recursos que eu puder, para que a gente dê a ela a melhor condição de caminhar, de correr, de ter vida independente. Eu não vou cortar o pé da minha filha, que eu estou vendo ela andando. Você saiu dali com essa decisão de que eu vou fazer o que for possível para que a minha filha não tenha que amputar nenhum dos membros. E você fez, né? Você tem uma carreira super bem sucedida, você é uma jornalista muito bem conceituada, você já viajou o mundo, já morou em vários países. Muito das suas escolhas foi feita em função daquilo que você acreditava ser o melhor para sua filha? Muitas, muitas. Inclusive vir para São Paulo. O convite de vir para a Record em São Paulo surgiu numa época em que eu precisava. Você estava em Me Brasília? mudar. Estava em Brasília, pela Globo de Brasília. Já tinha saído da Globo Minas e tinha ido para a Globo de Brasília. Essa transferência de Minas para Brasília já teve a ver com a Giovana. Porque era mais fácil para uma cidade, para a capital, onde tinha um hospital de ortopedia, referência, que eu me sentia mais segura, que se tivesse qualquer coisa, porque não é só o tratamento, não é só o momento da cirurgia. É um membro, uma perna diferente, que se vai para o parquinho da escola e quebra, não é um ortopedista que vai no pronto-socorro, dá uma coladinha, uma engessada e resolveu. É uma perna que tem pino, é uma perna que já foi operada várias vezes, então não cola tão simples. Desde pequenininha? Desde a primeira cirurgia, ela tinha 3 meses de vida. Com pinos? Sim, então assim, não é uma perna simples. Então eu pensava nisso, não dá para ir para qualquer lugar, porque se quebra uma perna no parquinho da escola, eu preciso de um atendimento que consiga resolver o problema de um membro, uma perna tão específica. Brasília tinha isso? Brasília tinha. Então a transferência de Minas para Brasília já teve a ver com isso. Claro, também foi uma escolha profissional que me agregava a experiência de cobrir o poder. Planalto, Congresso, foi muito importante na minha carreira. Mas eu fui tranquila porque eu sabia que lá tinha uma referência de ortopedia. São Paulo. Depois São Paulo. Quando veio o convite da Record, eu escolhi a Record, mas eu escolhi mais ainda a Giovana naquele momento. Porque era a hora que ela tinha que vir para São Paulo. Eu já tinha a indicação do médico que acompanhava ela desde que ela era recém-nascida, que ela tinha que começar uma série de cirurgias em São Paulo, que no Brasil só daria para fazer em São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, ela tinha 8 anos de idade e tinha feito 4 cirurgias. Isso quer dizer 10 anos atrás, então. Há 10 anos, exatamente. E nesses últimos 10 anos, ela fez mais 6. No total foram 10 cirurgias. Depois você teve a oportunidade de ser correspondente internacional. Foi possível porque não comprometia o tratamento dela, além desse desafio profissional? Foi bem num período em que ela estava no hiato, assim, no intervalo das cirurgias. Porque quando fazia uma grande cirurgia, alongava o osso até o limite que o organismo dela suportava. Então aí tinha que esperar ela crescer, o tempo passar, porque a diferença entre as pernas ia aparecer de novo, porque uma nunca cresceu no mesmo ritmo da outra, para então já fazer a próxima. Então tinha intervalos. E o convite de ir para fora do Brasil, primeiro para Nova York, depois para Londres, foi justamente nesse intervalo. Então, assim, lá fora eu levava todos os relatórios médicos de ortopedistas, todos traduzidos em inglês, porque se acontecesse alguma coisa, a escola tinha que saber. Eu tinha um ortopedista em cada país que eu morei, que qualquer coisa entraria em contato com o ortopedista do Brasil, via os relatórios, só para caso de se ocorresse algum acidente. Mas mudar o tratamento para outro país naquele momento já não daria mais, seria muito complicado e eu já confiava plenamente, segura totalmente de que tinha que concluir aqui. Como é que foi essa mãe que é viajada, ganhou o mundo, com essa filha que tinha limitações, mas que enfrentou todas essas dificuldades, né? Como é que você se sente, assim? Você superou muitas coisas e você não abriu mão da sua carreira, você conseguiu conciliar. Hoje que a sua filha tem 18, você chegou na linha final dessa maratona. Olha, eu me sinto orgulhosa, assim, do que a gente construiu juntas. Não só do que eu fiz, porque embora inicialmente, quando ela era bebê, uma criancinha, a decisão foi minha de recusar o diagnóstico, o prognóstico daquele médico que disse amputa e resolve. E eu não aceitei, não achei que era o melhor para ela.
Voltei para o médico inicial, falei, agora eu vou traçar uma linha reta. É isso, então é aqui. Quantas cirurgias? Não sei. 8, 10, 14, a gente não sabia. Mas é isso, tem que fazer assim e você traça uma linha reta na sua cabeça, você pensa na linha de chegada. Pensa que um dia você vai chegar na ponta final dessa linha. 18 anos para mim foi essa pontinha. Por isso eu me emociono. Sabe assim, porque você traça uma linha e muitas vezes eu tive medo de ter escolhido errado. Porque se porventura desse alguma coisa errada, um choque anafilático numa anestesia, você todas as vezes que vai internar seu filho para uma cirurgia pesada, você assina, que sabe que tem risco de vida, que sabe que o procedimento pode dar errado, enfim, todos aqueles formulários que eu já nem lia mais. Eu já sabia o que era, eu já assinava, sofria por medo, porque se alguma coisa desse errado, o pior cenário que você vai pensar sempre é, e se ela morrer? Então, assim, se ela tivesse morrido, eu teria me arrependido muito. Porque eu teria me culpado por não ter aceitado a amputação. Mas eu também não podia, por medo, deixar de fazer aquilo deixar que você de tentar acreditava. oferecer para ela o que eu achava que era o melhor. Que ela ter a pele dela, a perna com osso, com pele, do jeito que ela nasceu, da melhor maneira que a gente pudesse chegar. Então, ou eu agiria por medo e ficaria paralisada lá atrás, ou eu enfrentaria e seguiria em frente com ela, mesmo tendo medo muitas e muitas vezes. Mas assim, felizmente deu tudo certo, ela foi muito colaborativa, sempre foi. Então assim, por isso que eu falo que eu sou orgulhosa do que a gente construiu. Porque ela, quando passou a entender, ela sempre colaborou, sempre. Ela ajudava girando os pininhos da própria perna, com a cadeira de roda, se virando dentro de casa, de muleta, escola, país novo, língua nova. Você chega, você tem uma diferença física, não é tão simples. Eu ficava pensando, isso vai ter algum efeito, agora ela vai se abalar um pouco. E ela sempre foi corajosa, forte. Como a mãe, né? Talvez eu tenha passado um pouquinho isso para ela. Mas assim, é dela também, né? eu acho que é a história que tinha que ser. Eu acho que é muito dela também. A gente falava antes de começar aqui a gravação de como é transformadora a experiência de ser mãe, né? Para qualquer mãe. Não precisa ter uma criança com uma necessidade especial, com uma diferença física. A maternidade transforma, mexe com seus princípios, valores, desejos, prioridades. Você muda o jeito que você vê a vida, você passa a se enxergar, muda o seu casamento, muda a sua relação com o mundo, né? Porque o filho te faz reavaliar e repensar tudo. Quando você tem uma situação que é mais, digamos, extrema, no sentido de que você tem que enfrentar um tratamento mais difícil, e tem milhares, milhões de mães que enfrentam situações muito mais difíceis do que a que eu enfrentei. Né? E às vezes com condições... com limitações que não são físicas, e às vezes sem ter acesso ao tratamento adequado. E às vezes com limitações muito mais graves. E tem que seguir em frente. Né? Então, assim, eu acho que eu me sinto vitoriosa junto com ela. Assim, não foi uma vitória minha, é uma vitória nossa, que ela colaborou demais. E com tudo isso, ainda foi possível tocar a minha carreira, seguir profissionalmente, realizando coisas que eu sempre quis fazer. E não é fácil. Não é uma vida simples. Né? Você tem uma rotina muito maluca. Você, por exemplo, está acabando de voltar de Israel, né? Acho que vale a pena. Fiquei Você está sempre viajando, né? E agora você nunca um pouco deixou... menos por conta da bancada, mas sempre que tem alguma série especial eu faço. E é isso, você concilia. Sabe a mulher do circo, dos pratinhos? Eu me sinto a mulher dos pratinhos muitas vezes. Sabe que põe um monte de pratinho e ela vai lá e gira o primeiro pratinho. Quando ela chega no último para tirar o primeiro, já está caindo. Eu acho que mãe é muito isso. E você sempre teve essa leveza, apesar das dificuldades? Porque agora são 18 anos e meio depois, mas essa leveza você conseguiu manter, né? Assim, eu te conheço há algum tempo, nunca vi uma Adriana que não tivesse de bem com a vida, bem disposta, a fim de rodar os pratinhos, sabe? Com energia para rodar os pratinhos. Então, eu tenho fé, assim, e uma gratidão enorme pela filha que a vida me deu. Ela é uma filha extraordinária. E é curioso isso, porque quando você fala assim, toda mãe, quando está esperando um bebê, planeja como vai ser esse filho. E dos planejamentos é assim, que venha saudável, que é a coisa mais natural do mundo, né? Desejar que seu filho seja perfeito, normal, as palavras que normalmente as pessoas dizem, né? Perfeito, normal, que tenha todos os 10 dedinhos da mão, os 10 dedinhos do pé. Assim, eu tenho a filha que eu gostaria de ter. Eu tenho a filha que eu tenho certeza absoluta que ela estava reservada para mim e eu não enxergo a minha vida sem ela.
A minha vida foi muito transformada por ela. Eu sou quem eu sou, graças a uma experiência extraordinária de conviver com uma pessoa que veio ao mundo com diferença física, com desafios maiores do que muita gente, menores do que tantos outros, mas uma pessoa forte, calma, feliz, tranquila, que me ensinou demais. Então, assim, eu sou muito feliz, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Dificuldades, elas existiram, dores, medos, mas o amor é tão maior, a alegria de ter ela na minha vida, e que agora eu vivo um outro momento, né, que é o momento dos 18, de ter que deixar seguir, tipo, ir agora é ela que vai fazer as escolhas dela, né? E eu tenho que conviver bem com isso, porque assim, ela é uma companhia extraordinária. Então, assim, eu fui muito abençoada. Ô, Adriana, que bacana ouvir esse depoimento. Obrigada, eu estou muito feliz. Você é uma pessoa admirável e que esse seu exemplo, esse seu prazer de ter uma filha como a que é a sua, né? Que vem, a gente não escolhe, vem como vem. E que o seu exemplo e esse seu depoimento sirva de inspiração para muitas outras mães. Obrigada, bom falar com você. Ai, eu gosto de falar sobre esse assunto, porque durante muito tempo eu não falei. As pessoas mais próximas sabiam da história. Mas eu não falei porque você, quando tem que realizar algo muito grande, você precisa de foco. Então, assim, eu não tinha tempo, energia, cabeça para pensar em fazer uma campanha ou para falar publicamente sobre esse assunto, porque eu estava muito focada numa jornada muito pessoal, que era assim, eu e ela e eu, e a gente tinha que seguir aquela linha reta e tinha que vencer e tinha que cruzar a linha de chegada. Quando esse momento aconteceu, eu então passei a falar um pouco mais sobre isso. E tive a chance, assim, de, a partir do momento que falo, muitas mães entram em contato. Então, assim, eu gosto de falar desse assunto, gosto de falar com as mães, porque eu sei que essa troca é muito boa. E porque as mães de crianças, de filhos com alguma diferença, precisam de uma força, precisam de coragem, precisam de acreditar, que às vezes é difícil, mas eu acho que faz muita diferença o seu filho ter do lado alguém que tenha força para dizer, pegar na mão, vamos lá. Vamos, que a gente vai chegar. Se vai ser no melhor ponto, ou talvez não chegue no melhor, assim, vai ser melhor do que a gente está agora. Então vamos, que a gente vai conseguir avançar alguma coisa, melhorar um pouco, e vai ser uma experiência incrível. Então eu sou grata de ter conseguido ter essa experiência incrível, e se essa história de alguma forma ajuda alguém, como geralmente as mães que me escrevem falam, eu fico feliz. Que maravilha. Obrigada de novo. Gente, beijo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube, Mãe Sem Receita, Adriana Araújo. Ajude a divulgar, porque tem muita mãe aí que vai precisar de um estímulo. E mãe é sem receita mesmo, né? Na intuição, a gente vai tentando, acertando, errando, dá certo. É isso. Obrigada. Parabéns pelo blog. Obrigada, Adriana. Muito bacana. Obrigada. Ai.